E agora, prepare o seu coração. Uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Palavra do Presidente. Com o pastor Darcy Melquíades. Graça e paz. Nesta palavra do Presidente, quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do 1 ao 4, que vai dizer assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Amém. Amados, o que eu vejo de muita importância para a nossa meditação nesse texto é justamente quanto à fidelidade e a disposição que o apóstolo Paulo tinha em levar Cristo para uma discussão quando, nos dias dele principalmente, a palavra do Senhor ela era discutida nas sinagogas, né? Também ensinada nas sinagogas. E Paulo, no passado, antes de sua conversão, foi um exímio conhecedor da Torá, né, do Pentateuco, o qual os judeus pregavam, né, no templo, na sinagoga, os escribas, né, os fariseus. E foram esses mesmo que rejeitaram a palavra que Jesus pregava e a revelação que Jesus fez a eles de ser o Messias, o enviado de Deus. E tal como Jesus persistiu nessa palavra, discutiu com eles, né? Por um bom período do tempo em que ele estava na terra pregando, com os discípulos também não foram diferentes. Mas Paulo nos ensina com essa passagem o quanto para ele era importante apresentar Cristo, não importando o tempo que ele gastaria para isso, e também não importando o nível, né, de conhecimento e de autoridade que tinham aqueles que anunciava, né, que ensinava na sinagoga. E nessa passagem aqui, nós vimos Paulo se esmerando em provar, mostrar para eles que o Cristo que ele pregava, que os discípulos pregou, né, era aquele que eles também crucificaram, que eles também rejeitaram, né, e que eles também mataram. Mas o que importa nisso tudo é que o coração de Paulo ardia, né, com o desejo de exaltar a Cristo, anunciar Cristo,
e ser ousado também nessa pregação, né, sobre Cristo Jesus. E o texto aqui vai dizendo que logo que ele passou por essas duas cidades, numa delas ele entrou nessa sinagoga e foi prioridade isso para ele. A primeira coisa que ele fez foi lá e puxou a discussão e anunciou, né, Cristo como o Messias, o Cristo que eles rejeitaram como aquele que veio da parte de Deus para salvar a humanidade, para pagar o preço, né, de redenção pela humanidade, e provar também que ele havia convertido esse Cristo e que ele não tinha mais dúvida de que Jesus era o único Deus ao qual ele serviria e que eles também deveriam servir como a única condição de se salvarem. E o bom disso é que nos traz também um despertamento para com nós que servimos a Jesus. Muitas vezes nos calamos, nos intimidamos e não ousamos a discutir essa palavra, não em forma de, não com o objetivo de arranjar, né, confusão, discórdia, mas no sentido de deixar claro como testemunho para as pessoas de que o Cristo que salvou a vida dele era aquele Cristo o qual havia vindo, né, e que foi morto, crucificado, né, que foi crucificado, morto e ressuscitado. E nós muito nos calamos às vezes em relação a essa expectativa que Deus tem para conosco também, de sermos assim, de não nos rendermos, né, a pressões, de não nos rendermos às ousadias que o mundo muitas vezes tem para contradizer essa verdade ou tornar Cristo um ser comum ou transformá-lo como um dos deuses que são venerados nessa terra, né? Colocando Cristo na mesma medida ou no mesmo nível, né, de qualquer outros deuses que os homens também levantaram como Deus, que são o caso, né, dos ídolos venerados pelo catolicismo, pelo espiritismo e por qualquer outra linha, né, corrente religiosa. E hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos reagir de fato. O tempo sempre foi o tempo em que conhecemos a Cristo na nossa vida, e isso para qualquer época, desde a sua chegada aqui na Terra, desde a fundação, né, da Igreja, do cristianismo aqui na Terra. Mas hoje tem sido um grande desafio confrontar confrontar o mundo, nessa sociedade que
que hoje faz tamanho esforço para nivelar os outros pensamentos com o pensamento do Evangelho, com o pensamento da Bíblia. Isto serve para alavancar a nossa fé quando meditamos nesse texto, a saber que nós não podemos nos render tão facilmente como os cristãos desses dias têm se rendido, né? Há um argumento no meio dos cientistas da religião que falam, né, que o Evangelho, que todas as religiões devem se unir, né, que devem não confrontar uns aos outros, mas se unir para reconhecer os valores, né, de cada pensamento, de cada crença, né, realizada pelas pessoas, que é chamado diálogo interreligioso, né, interdenominacional. Mas isso não é correto. É triste quando nós participamos, como tão recentemente eu participei de uma cerimônia de uma instituição bastante renomada e conceituada, né, muito bem conceituada no nosso estado, na nossa sociedade, quando ali foram representados todas as lideranças importantes, né, que eles entenderam que deveriam ser reconhecidas naquele momento, e foram, né, citando, e de repente, num dado momento, eles foram lembrados que estava também uma outra representatividade lá, e aí tão logo a pessoa responsável tomou a palavra e fez questão de incluir ali também como uma instituição necessária e tudo, que era o representante do grupo LGBT que estava ali. E essas instituições, todos esses poderes, né, estabelecidos em nossa sociedade, também estão presentes os evangélicos, né, em alguns desses setores, e isto é uma prova de que nós estamos caminhando para um chamado ecumenismo, um socialismo unificador, porém, analisando esse comportamento de Paulo aqui, nós percebemos que ele, uma vez que rendeu-se
ali no caminho de Damasco ao cristianismo, a Cristo Jesus, ele abraçou a causa e colocou o Evangelho como a única verdade salvadora, né, capaz de salvar e transformar, e que o único Deus verdadeiro é o Deus do cristianismo. E esse avanço da sociedade, essa pressão, tem também intimidado muito os cristãos desse tempo, desse momento, e nos colocado bastante passivos em relação, né, à nossa determinação de quem é o nosso Deus. Quando nós olhamos para o salmista no Salmo 115, ele também nos deixa um exemplo muito forte sobre isso, porque ele, sendo Deus, né, ele sendo um rei, servo de Deus, que eu quero dizer, ele também assume a palavra e diz naquele salmo ao povo: onde está o teu Deus? Porque o meu Deus está nos céus e faz tudo que lhe apraz. E foi citando Deus deles, são ídolos, né? Tem boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram. E assim foram com das gerações passadas, até não muito distante, né? 3, 4 décadas atrás, nós ainda vivíamos um evangelho desafiador que confrontava, que não comungava de forma alguma com outro pensamento, outro caminho que não fosse o único Jesus Cristo, né? E o apóstolo Paulo aqui, ele deixa para nós esse exemplo. Ele comprava briga, ele desafiava qualquer outro pensamento que não aceitasse unicamente Cristo como Salvador, como Remidor, como Salvador. E aí nós vimos ele entrando aqui na cidade, a primeira coisa que ele faz é ir na sinagoga e discutir, arguir mesmo, sabe, baseado na experiência que ele teve com Jesus, e defendeu. Está hoje faltando, né, à igreja cristãos, pregadores, cristãos com essa determinação, que estejam dispostos, se for o caso, perder, né, socialmente, mas ganhar espiritualmente aos olhos, né, do Senhor. É o que a palavra do Senhor diz, né? Que adianta arrebanhar, né, ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma, né? E na verdade o que Paulo está dizendo é que não há outro Salvador, não há outro Deus, não há outro argumento, não há outra argumentação para justificar nenhum outro Deus que não seja Jesus Cristo, né? O nosso Salvador. O que dizemos sempre
nos nossos cultos. Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura, Ele batiza no Espírito Santo, Ele perdoa pecados, Ele restaura a vida do homem e Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e não há outro. O Evangelho, ele não compactua, né, com a formosura do mundo, mas ele veio da parte de Cristo para confrontar o mundo, né, para andar na contramão com o mundo, para trazer uma mensagem que desagrada mesmo, de fato, ao mundo, mas agrada a Deus. Deus está começando nesses últimos tempos a sacudir a igreja, né, para que possa abrir os olhos e começar a amar mais o Criador do que a criatura, né, do que a criação. Por isso a palavra de Deus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Paulo, antes de ele partir para esse desafio de levantar essa bandeira que é Cristo, ao converter, ele se dedicou a conhecer a Deus, ficou aos pés do sábio mais renomado daquele tempo, Gamaliel, e aprendeu, conheceu tudo sobre Cristo, além da própria experiência que ele teve com Jesus, mas ao se preparar ele não se calou. Verdade é que às vezes há um comodismo muito grande dos cristãos em não buscar a conhecer as Escrituras Sagradas, não conhecendo também não há arma para esse combate, né? O cristão que se contenta apenas com as porções que recebe, das pregações que ouve, coisas assim, muitas vezes não consegue, né? Pode às vezes até querer, mas não vão conseguir usar a palavra do Senhor como arma desafiadora e bater de frente. Verdade nós temos que começar a bater de frente, levantar essa bandeira com o Evangelho e aceitar somente Ele como palavra de Deus e como fonte de salvação, ainda que isso venha custar-nos a própria vida terrena. Mas a palavra de Deus diz que o máximo que o inimigo pode alcançar contra o servo de Deus é tirar-lhe a vida. Mas tirando-a, aí que a vida de fato iniciará eternamente com Deus na glória. Então, é tempo de nos definirmos quem somos, o que somos e o que queremos ser, né? Para que possamos abraçar o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus que liberta o homem, que leva para o céu, mas é também a arma de confronto contra o mundo. Não tem como sermos tão agradáveis à sociedade se não
compactuarmos com Ele. Que Deus te abençoe e que o Evangelho possa te convencer de tudo isso, que o Espírito Santo possa te dar conhecimento, entendimento, para compreender que nós temos que decidir se é Cristo ou se não. Que Deus te abençoe. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu te apresento esse ouvinte agora diante do Senhor. Te peço a Deus que o Senhor venha colocar no coração de cada um a delícia, desse Evangelho, porque a palavra de Deus diz que ele é doce como mel. É confronto, muitas vezes é aflição, mas é doce, ao paladar daqueles que verdadeiramente creem e espera no Senhor, espera alcançar o prêmio final, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Pai, eu te apresento cada um agora diante do Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, nos capacite, fortaleça. É que eu te oro e peço no nome de Jesus Cristo. Amém.